Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Papo Espírita, aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Miriam dos Anjos e comigo aqui no estúdio, nossa colega Thelma Alves. Olá. Tudo bem, né, Thelma? Tudo bem. E temos também como nossa convidada a jornalista, escritora e palestrante espírita Daniela Miliari. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. E o nosso papo hoje vai ser bastante interessante. Ele vai falar sobre o livro que Daniela recém lançou, que se chama Abraço à Sombra, Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. É um prazer podermos conversar mais uma vez com você, Daniela. Nós já tivemos conversando com você em um outro momento no Papo Espírita, falávamos sobre o perdão e no final ficou sempre aquela essência do apóstolo Paulo, que devemos ser gratos a tudo. E hoje conversaremos como lidar com o nosso lado obscuro, a ser descoberto e acolhido, e não negligenciado e ignorado. E, para isso, conta para nós um pouquinho do seu livro, Daniela, mas começando por uma coisa que muito me intrigou em especial. O título é Abraço à Sombra e vem um complemento do título. Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Me explica um pouquinho sobre ele. Bom, Miriam, primeiro eu quero agradecer a você e a Thelma pela confiança e por me receber aqui mais uma vez. É uma alegria poder conversar com os ouvintes dessa casa que me acolheu, a qual eu sou muito grata. Então, gratidão pelo convite. Bom, esse livro, na verdade, ele nasceu depois de escrito, porque eu não tinha nenhuma intenção de escrever um livro quando eu estava fazendo esses textos. Eram cartas que eu escrevia porque, por natureza, eu sempre me organizei emocionalmente escrevendo. Desde menina, diários, agendas, né? Eu fui pegando esse hábito de organizar as minhas emoções e os meus sentimentos dessa maneira, né? Eu sou casada com o Márcio Miliari há 17 anos. Nós temos 3 filhos, né? Tivemos um quarto que retornou ao plano espiritual. Conforme eu fui vivendo a experiência de estar casada e ver todas aquelas situações emocionais que vão surgindo conforme a gente convive e a gente vai amadurecendo e que ficam muito mais complexas com a chegada dos filhos, eu ia escrevendo para organizar os meus sentimentos. Então, sempre que eu me via diante de uma situação dolorida, difícil, que eu ia me tratar espiritualmente, ia ler um livro, ou ia fazer alguma terapia, ou mesmo sair com uma amiga, assistir um filme, ouvir uma música, e surgia alguma compreensão que naquele sentido eu ia costurando uma colcha de retalhos com um determinado tema de sofrimento. E emergia uma compreensão, como se eu terminasse de montar um quebra-cabeças, eu olhava para aquilo e falava, nossa, eu quero muito compartilhar isso. Era como se fosse uma flor que tinha desabrochado e eu falava, eu preciso escrever sobre isso. Então, eu escrevia. E aquilo me causava um imenso prazer, né? E só que eu mantinha isso comigo. Então, até porque muitas dessas cartas falam dessa questão da sombra, que é tão temida, né? A gente fala de sombra, as pessoas têm vergonha. São aqueles aspectos que a gente quer fingir que não existe. Porque nós somos sempre belos, perfeitos, bondosos, não é? Cheirosos. Todo mundo do Face, né? Falar em Tem som. que sair bem na foto, né? E aí, o que eu percebi? Que quanto menos eu olhava, mais aumentava, né? Então eu sempre uso aquela imagem de você pegar uma bola daquela de pilates e querer enfiar ela dentro da piscina. Quando ela volta com tudo, né? E sobe daquela maneira. Então são aqueles momentos em que a gente fica super embaraçado, que a gente está vivendo, tô lá naquela calma e de repente vem aquele de fora, de dentro, que você fala, meu Deus, o que foi isto? De onde saiu, né? Essa besta daqui de dentro. Então, quando isso acontecia comigo, e eu tinha isso de uma forma bastante acentuada, em função da mediunidade também, porque o médium é um ser humano normal, mas ele tem uma lupa sobre ele, é simplesmente isso. E a gente sente as coisas de uma forma um pouquinho mais intensa,
digamos assim, devido à sensibilidade. Então, quando isso vinha à tona, eu ficava super mal, eu ficava envergonhada, embaraçada e começava a olhar para isso, dentro de um processo de culpa muito intenso. E eu falo até que a culpa foi uma grande professora para mim, porque eu mergulhava nos processos em função dela. Eu queria entender por que eu estava me sentindo daquela maneira. E aí eu fui entendendo que toda vez que eu olhava para uma sombra minha, eu estava encontrando alguma defesa psíquica minha, que eu lancei mão para poder me defender de uma situação difícil em algum momento da minha vida. Eu tenho alguns textos que falam disso, falam muito da arrogância, falam muito do controle. A questão do controle ela é bem interessante, porque eu passei alguns momentos da minha vida vivendo situações de muita insegurança emocional, e aí você começa a controlar as coisas à sua volta, digamos assim. Então, só para te dar um exemplo. E aí, quando você vai sair de férias, aquele botão continua ligado. E não adianta ali, aquela hora que você fala, peraí, tem algum descompasso interior. Ao invés de eu estar usando o controle, ele está me usando, né? E aí eu comecei a entender que, ok, o controle é algo importante para mim. Ele me ajudou a sobreviver. Só que em determinados momentos eu preciso ter ele como um elemento que eu vou utilizar a meu favor e não o oposto. E muitas vezes, né, no espiritismo, eu acho que isso é simplesmente o peso da tinta que tinha na época que isso foi escrito, que fala de você extirpar o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. O que eu percebo é que quanto mais eu tentava extirpar, mais ele crescia, porque ele teve um lugar de sobrevivência para mim. E com isso eu não estou dizendo que o egoísmo não tem que morrer. Eu estou dizendo só que o processo para isso acontecer, pelo menos para mim, eu não acho que isso é regra para ninguém, mas na minha vivência, passou por eu validar o papel que ele teve na minha vida e em seguida, desarmado, eu consegui aplicar o Evangelho de Jesus e mostrava, olha, tudo bem, você precisou ser assim, mas agora você pode se portar de uma nova forma, você pode encontrar um novo caminho. E lançar mão daquilo quando eu precisasse. Por exemplo, essa questão do controle. Quando eu estou no trabalho, quando eu estou cuidando da minha dieta, da minha conta bancária, é algo que me favorece. Mas se eu estou de férias com a minha família, eu estou num domingo de manhã e eu estou lá correndo atrás de todo mundo para arrumar a casa, vira uma tirania, vira uma neurose mesmo. Então, cada sombra minha que eu fui olhando, que eu atravessava e olhava um pouco mais atentamente, o que eu percebia era a minha infância espiritual. Os aspectos em que eu ainda não havia amadurecido. E eles levam milênios. A gente sabe que, né, a evolução é obra de milênios. Porque não é só a experiência que eu tive nessa vida. Eu trago todo um arcabouço de experiências das outras vidas, os traumas, os traços que eu preciso trabalhar e que aquela família terrena seria melhor para mim, como o Chico Xavier nos ensina, que a gente, encarnação não tem endereço errado. Então, eu venho na família que vai favorecer que esses aspectos que precisam amadurecer em mim possam emergir por meio da fricção, da convivência, né? E isso vindo à tona, eu posso lidar com essa situação. Agora, quanto mais amor eu lidava, mais proveito eu via. E aí eu comecei a entender que eu precisava abraçar a sombra. Gente, é fantástico que você está nos colocando, porque nós estávamos participando, né, Thelma, de um seminário e falava justamente dos livros, por exemplo, de autoajuda, que nós buscamos sempre soluções externas a nós, né? É um cinema, é uma música, é o livro, mas não havia indicação de que eu preciso olhar para mim e eu preciso identificar e tratar essa dificuldade. É o que você falou, o seu meio de identificar e tratar era escrevendo. Uhum. Então, é interessante, porque é um instrumento que você utilizou, lógico que aqui não existem receitas, mas é um instrumento importante também. Eu me lembro dessa coisa de escrever, que eu participei uma vez sobre encontro de casais. Estávamos casados, eu era recém-casado, já vivenciávamos as dificuldades de personalidades bastante diferentes. E o que eu aprendi nesse encontro de um final de semana é que quando a gente estava com raiva, com algum sentimento que iria depreciar o outro, iria magoá-lo, que a gente nunca deveria falar.
deveríamos dar um tempo e escrever o contrário, o quanto aquela pessoa era importante. Por algum tempo eu utilizei essa ferramenta e era ótima, porque de fato a gente se controlava, porque uma vez ditas as palavras, né, essas palavras não voltam atrás, a gente magoa, mas é uma ferramenta interessante. E o lidar com as nossas dificuldades, com a infância, né, espiritual, como você mesmo disse, é uma palavra melhor para mim, de enxergar a sombra do que sombra, que fica uma coisa muito negativa, mas é uma forma da gente se olhar, porque nós, na doutrina espírita, sempre falamos muito sobre a necessidade da transformação moral, né, da nossa mudança, da reforma íntima, mas se a gente não se olhar de verdade e identificar e tratar com amor, né, essa nossa dificuldade, nós não vamos conseguir mudar nada. Mudar significa coragem para enxergar, perseverança para tratar, né? E muito amor para que a gente possa lidar, como você mesmo falou. Você está só me olhando, Thelma, eu acredito que você queira falar uma também. Não, só lembrando até dessa palestra que nós participamos, né? A palestrante falou que pesquisou na internet, em vários locais, a questão de como a pessoa se livrar da tristeza. E ela pesquisou e tudo que ela buscou, as informações, as pessoas só buscavam coisas assim, externas, não internas. Então, assim, como você colocou, o escrever, você está buscando o seu eu interior, buscando as suas sombras, fazendo um movimento, né, universal com ela, através do que você aprendeu, o que você está vivenciando, suas alegrias, suas tristezas, e botando no papel. E você vai... O que eu achei bem interessante que você colocou é que você está se aceitando. Porque a maioria das pessoas eu não aceito, não me aceito, eu me saboto, eu não enxergo, né? Então, assim, você só enxerga aquela sombra enorme, né? Que para muitos é os seus demônios, seja lá o nome que você queira dar, né? Então, assim, eu acho que é importante esse autoconhecimento. Você tocou num tema fundamental, Thelma, que o que acontece? A autocrítica, ela é diferente da autoanálise, né? Ela também nos ensina, mas maltrata muito, né? Porque a gente parte de uma visão fantasiosa que a gente poderia ser perfeito, né? E aí, como a gente não quer admitir que nós não tem a humildade, né? A gente não tem a humildade. Leva muito tempo para a gente ser humilde. E para a gente dizer que eu vou ainda começar a ter alguma postura que me leve a aprender. Porque até um bom momento da nossa vida, eu sinto que a gente ouve e repete o que a gente ouve. Mas aprender mesmo é um negócio assim que leva tempo, leva humildade. Porque você tem que estar muito seguro em você mesmo para você se colocar como aprendiz diante da vida, né? Porque você ser aprendiz significa dizer que você está em movimento, que você está em aprendizado. Dizer que você não sabe de tudo. E, em geral, para a gente se defender e se colocar nesse mundo de tantas aparências, a gente não, eu dou conta de tudo, eu sei tudo, deixa comigo. São poucas as pessoas que vão se reconhecer em caminhada quando toca no botãozinho da sombra. Em geral, a gente vai para a defesa. A gente fica arrogante, a gente briga, ou a gente se fecha, ou a gente se anestesia, que eu imagino que é isso que ela estava falando nessa palestra, se anestesiando em elementos externos, né? Mas eu também entendi que esses elementos externos também nos ensinam. A vida acaba trazendo para a gente, é um filme que fala justamente disso. A gente conversa com um amigo e as coisas vão vindo à tona, né? E todo mundo é espelho para a gente, de alguma maneira, né? Então, muitas das coisas que eu recebi, inclusive até por rede social, até por filme que eu não esperava, né? E eu pude ir aos pouquinhos reconhecendo essa humildade de perceber assim, poxa, eu estou em aprendizado. Eu estou num planeta de provas e expiações. A gente achar que amanhã já é regeneração, quando a gente ouve essa explicação de que o mundo está entrando em regeneração, isso é obra de muitos anos, né? Então, a gente precisa ter calma. E aí, quando eu tenho essa calma e essa humildade de reconhecer o processo de aprendizado, eu dou conta de perceber que eu estou vivendo a minha infância espiritual e que a sombra nada mais é do que
esses aspectos que eu não tenho coragem de olhar. E tudo que eu não olho vai para a sombra, é só isso. Não é um elemento maldoso me espreitando. É algo que está ali porque eu não consigo lidar ainda. Entende? Ainda. Mas se eu consigo lidar com isso aos poucos, devagarzinho, tem textos aqui que eu demorei anos gestando, formatando, que foi muito difícil para mim. Coisas muito difíceis. E aí, quando veio... E outra coisa, toda vez que eu revisito meus textos, eu mudo. Porque a gente é essa metamorfose ambulante, a gente é amor em movimento, a gente está se movimentando, que eu falo, nossa, como que eu não vi isso aqui antes? E aí eu vou atualizo. Meu compromisso é com agora, comigo agora. E eu olho, às vezes, algumas coisas que eu vi, assim, pareciam fotos antigas, a gente se vê em fotos antigas e fala assim, que bonitinho que eu era, mas eu não estou mais aí. Né? Mas eu olho com amor para isso, né? Como era. Então, é tão somente esse encontro com a gente mesmo, com essa infância espiritual que precisa amadurecer. Né? Eu fui percebendo que quanto mais carinho eu tinha nesse contato, mais as coisas fluíam com mais suavidade. Eu só queria colocar, Mary, que o que eu achei interessante, sim, essa busca que você foi atrás, ou está indo, continua indo, né? Tudo, mas é uma busca carinhosa consigo mesmo. Porque nós, geralmente, entramos numa neurose, né? De se autoconhecer, de se autotrabalhar, de se autobuscar, ou então de não querer nada, de não aceitar nada. Então, assim, vira uma neurose. E, assim, o que você está nos passando vamos parar, vamos respirar, pelo menos é a minha percepção com você, né? Vamos parar, vamos respirar, vamos dar um break. Olha, vamos fazer assim. Eu estou buscando, eu estou gostando de mim. Então, assim, o que me chama muita atenção até nas suas colocações foi eu me amo, né? Porque é o que Jesus coloca, né? Amar a Deus acima de todas as coisas né? Ao próximo como a si mesmo. Então, assim, eu estou me vendo, eu estou gostando das minhas sombras, né? Com todos os defeitos. Dos meus processos de aprendizado, quando a gente fala de sombra, é simplesmente aquilo que ainda está caminhando. Isso. E eu estou gostando, por quê? Porque aquilo que eu estou vendo que não está se adequando, eu vou trabalhar. Mas é com um carinho que eu estou vendo, um carinho especial. Não sei se... Exatamente essa é a essência. É exatamente. A gente pode evoluir de outro jeito também, se maltratando. Eu não digo que eu não evolui dessa maneira, eu já me maltratei bastante também, né? Eu só percebi que eu ficava mais fácil para mim dessa forma, entendeu? E ficava mais agradável. E aí as coisas acabaram convergindo para um momento que eu vivi com o Rossandro. Nós nos tornamos amigos por conta do ambiente espírita, que eu era entrevistadora do Portal Reação. E um dia, conversando com ele, eu compartilhei um desses textos. Então, e aí quando eu mostrei para ele, que ele se sentiu assim, muito, né, dulcificado com ele mesmo, ele falou, puxa vida, né? Tem algo aí. E eu imaginava, não, isso serve só para mim. Isso serve só para mim. Mas parece que tem algumas pessoas que podem se aliviar com esse processo também. Eu acho que os dois processos são sempre válidos, não tem uma regra para evoluir. Mas a essência desse papo maravilhoso que nós estamos tendo aqui de grande aprendizado é aceitar-se. Porque é um processo de mudança quando a gente aceita como somos e deixamos aquele vício de comportamento em que eu tenho que corresponder àquilo que os outros esperam de mim, ainda que isso seja contrário ao que eu realmente sou. Procurar viver de forma mais leve. Eu sou. Em processo de transformação, eu ainda sou assim, buscando ser melhor. É tão mais leve, tão mais amoroso, não é? E realista, né? O papo está ótimo, mas vamos ao nosso intervalo. E, queridos ouvintes, continuem conosco. É só 1 minuto. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita.
Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. O tema de hoje é Abraça Sombra, que é o título do livro recém-lançado pela nossa convidada, Daniela Miliari. No bloco anterior, nós conversamos juntamente com Thelma Alves sobre a criação do livro e a sombra em nós, como Daniela chegou à construção desse livro. Nessa segunda parte, vamos falar sobre os aspectos gerais do livro, que, segundo as palavras do psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinger, as palavras dele, ouso dizer que não somente ao final deste livro, ao final de cada texto, você também irá sentir-se inspirado, enriquecido e muitas vezes curado. Daniela, você poderia ler para nossos ouvintes o texto lido e repassado para Rossandro, cujo retorno lhe impactou tanto com a identificação das pessoas, fizeram com que mudassem seus rumos também? Posso ler sim, mas antes vou fazer um preâmbulo para quem não conhece essa história. Eu realmente não tinha intenção de divulgar esses materiais, porque justamente por estar em contato com a minha sombra, era algo que era muito íntimo e que, como jornalista, como profissional, eu pensei, não dá para mostrar. E aí um dia, conversando com ele, eu compartilhei uma dessas cartas, ele ficou extremamente tocado e ele se empolgou demais e passou para várias pessoas sem me perguntar se poderia fazer isso. Aí depois, quando ele se deu conta, ele falou, meu Deus do céu, eu não falei com a Dani e passei para todo mundo. E quando ele me falou, eu fiquei brava, né? Eu falei, meu Deus, você é doido. E aí ele falou, não, fica tranquila. E depois eu estava meio brava e ele foi passando aos poucos os retornos das pessoas que tinham lido e muito impactadas. E aquilo me surpreendeu, né? Porque não que fosse puramente uma surpresa, mas eu não tinha essa intenção, né? E eu fiquei muito impressionada com a resposta das pessoas. E essa carta era parte de um processo terapêutico que eu estava vivendo, que eu escrevia cartas para pessoas com quem eu tinha mágoas. E eu deveria escrever uma carta e queimar depois para cada uma dessas pessoas. Eu escrevia colocando tudo para fora, depois agradecendo aquela pessoa por tudo. E eu queimava, esperava 3 dias e escrevia uma nova carta. Era um processo terapêutico. E aí, por fim, quando chegou que eu já tinha feito carta para todos, eu tive vontade de escrever uma carta para mim mesma. E aí, quando eu escrevi essa carta, que eu fui ler de volta, eu falei, eu não vou queimar isso aqui nunca. É aquilo que você falou, Thelma. Eu me amei muito quando eu li a carta. Eu senti um profundo amor por mim mesma. E eu achei aquilo tão novo, porque a gente é acostumado a se criticar tanto, a se maltratar tanto. Né? E eu, inclusive, eu começo a carta dizendo, querida Daniela, totalmente nonsense, né? E não tá acostumada a me tratar bem. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? É ótimo. Chama Carta de Amor ao que eu sou. Querida Daniela, o que é você? Quem é você? O que te define? O que você foi, um dia vai ser? Eu sou o movimento e não a ilusão do que se deixa definir e rotular. Fui muita culpa, muito medo, muita agressão. Fui erros e acertos. Fui fugas, vícios, exageros. Um mar de autocríticas e exigências, comigo, com o outro. Fui insegurança, medo da falta de amor, receio de frustrar, terror de perder, necessidade de controlar. Fui invasão, abuso, interferência, prepotência de salvar alguém, pressa de evoluir, impaciência de esperar, ansiedade de me tornar. Criança deixada de lado, abandonada, ferida. Fui medo, fui fome de amor, segurança e carinho. Fui rejeição, fui trocada, fui criticada, culpada, calada, amordaçada, tampada. Colei-me a esses diversos lugares, por necessidades 1000, por vontade de pertencer a histórias. Me categorizar, parar, estancar. Fui sim, tudo isso. Passei por isso. Sou, sobretudo, movimento. Este permanece. Comi muito mais do que precisava, chorei, dramatizei, compliquei. Eu fui, experimentei. Senti o que pude nas escolhas vividas. E quer saber? Tudo bem. A mãe que não cresce, a filha que exige, a esposa carente em demandas crescentes. Olhar voltado para fora,
alheio ao dentro, e que agora desperta, focado no centro. Como entender, tocar, viver algo tão intangível como a essência do ser? É experimentar-se sempre, sentir a vontade, conectar com o sentimento, sem apego, leve, solta, e ainda assim pertencendo. Sou a mulher, a mãe, a esposa, a filha, a irmã, a profissional, a pessoa que eu escolhi ser até aqui. E livre para viver novas verdades a cada momento. A minha verdade agora é que eu sou amor em movimento. Eu sou os sentidos que dou ao meu caminhar. Eu sou fogo, sou ar, sou terra, sou água, sou luz e sombra, o tudo em mim e eu nele. Eu me perdoo, me admiro por tudo que fiz, pelo que faço e pelo que consigo ser. E já que a vida é movimento e só anda para frente, sigo confiante na luz que me habita, incontestavelmente. Em minha natureza sou simplesmente o amor que consigo expressar no momento. O resto é tempo, espelho, experiência, na poeira das horas, nos rastros do cometa vida. Sou gratidão, sou reconhecimento, sou o respeito consciente pelos processos de vida daqueles que me cercam. Em sua experiência, vejo beleza, caminhada, florescimento. Respiro devagar, aceito. Respiro de novo, observo o neutro. Respiro mais uma vez. Agradeço. Inspiro devagar, me compadeço. Expiro ar, sirvo em silêncio. Por fim, adormeço, ao som da sinfonia do que estou. Sorrio e me entrego, amo, sou. Meu Deus. Muito lindo. Olha, realmente, fala um pouco da gente também, não é? Me vi muitas vezes na sua fala, né? E o interessante é que ficou escolha. Eu preciso fazer uma escolha por mim. E liberdade, quando você também falou, né? Então, autoconhecer-se na proposta de se amar, que é um caminho que a gente não nos ensinaram e a gente não aprende se não for tentando, porque podem estar aí em livros, mas se eu não tento, fica puramente conhecimento. É quando a gente decide, eu escolho por mim, né? Achei isso tão lindo. E a questão da liberdade, que me soa também com muita leveza. E o respirar, né? Seu movimento de respirar, gratidão, né? Aceitação. Entrega. É total confiança no processo de autodescobrimento, né? E os movimentos todos são válidos, né? Uma coisa que eu entendi, que eu achei muito interessante também, é que existe um meio do caminho, porque tem gente que não quer nunca se olhar e o outro que se olha tanto que se maltrata, né? E assim, a gente pode ter essa consciência, esse olhar para dentro, e esse se amar, mas algumas vezes, se você vai para o outro lado do pêndulo demais do se amar, você fica complacente com você mesmo. Você novamente perde movimento. Então eu entendi que esse ser amor e movimento é eu estar me experimentando no dia a dia. Então, horas, quando eu começo a ficar muito assim, complacente, aí a vida vem, me puxa, eu vou. Algumas vezes a gente adia. Nossa doutrina nos ensina isso no Livro dos Espíritos, que a vida não caminha para trás. O máximo que a gente faz é estacionar, ou seja, eu vou adiar, não consigo lidar com isso nesse momento, né? Mas nem ser tão amoroso a ponto de ser complacente, nem se maltratar tanto. Agora, se eu escolho um desses dois extremos, a vida espera os alunos, né? A gente fica ali resistindo um pouquinho, mas em seguida ela vem dar um empurrãozinho. É mesmo. Eu achei interessante também que você colocou na sua fala, na apresentação do livro, sobre a peça do quebra-cabeça, né? Que, assim, me chamou a atenção, eu achei tão bonita essa analogia, porque geralmente nós nos colocamos como peça, mas
nós não damos tanta importância para a peça. Para nossa Para peça. nossa peça. A do outro é sempre mais bonita, né? Exatamente. Então, o vizinho sempre é melhor que nós, o gramado do vizinho sempre está melhor, né? Então, tudo isso. E o que você colocou, eu achei tão importante, porque chama você a fazer parte do sistema como um todo, né? E chama a sua responsabilidade de uma forma tranquila e colocando a sua posição. Então, assim, sem se afetar, sem, assim, olha, minha responsabilidade é esta, né? Complementando o quebra-cabeça é este, e tirando a neurose. Então, assim, eu achei bem interessante as suas colocações. Tem um texto no livro que chama Todos Pertencemos, que foi quando veio essa figura de linguagem para mim. Ele tá bem bonito, assim. Tem também, para quem não quiser, não puder comprar o livro, no meu canal Daniela Migliari Escritora, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem na parte de vídeos, né, no Face e no YouTube são todos os vídeos, chama Todos Pertencemos, em que eu trabalho com a parábola da ovelha perdida, né? Que Jesus fala que né, do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Que é basicamente a gente entender que todos fazemos parte. Eu nunca vou poder ser a Thelma, nunca vou poder ser a Miriam, porque vocês têm toda uma conformação de centenas, milhares de ancestrais, né? Que fizeram tudo que podiam para que a vida chegasse até você. É muito amor, é muita dor, é muito esforço junto. Você é o sumo da vida para esses antepassados. Cada um de nós é o triunfo de muitos sistemas que foram se unindo para que a gente pudesse estar vivo. E se eu olho para isso com reverência, né, porque eu estou falando isso que eu também estudo as constelações familiares, eu fui entendendo um pouco de como que essa engrenagem é bonita, sabe? E conseguindo olhar para o evangelho de uma maneira nova, né? Então, quando eu entendi que a minha pecinha só eu posso ser, que eu não posso escrever a história de mais ninguém, nem tentar imitar a de Jesus, a de Gandhi, ou tentar passar a minha para os meus filhos, entendeu? Que eu vou estar tirando justamente os contornos das pecinhas de quebra-cabeça que cada um tem, que é tão individual, tão especial, tão incrível, né? E tão único. E a neurose, a palavra que você usou, é a certa, porque a gente fica querendo imitar, copiar e deixa de se expressar com a sua beleza e individualidade, né? Então, essa visão de que todos pertencem, de que cada um pode colocar o seu brilho a serviço da criação, é uma outra permissão além da de se amar. Porque um outro texto que tem aqui que chama Deixai brilhar a vossa luz, que é uma outra citação do Evangelho, eu escrevi esse texto de mãos dadas, né? Assim, eu sempre recorri a Jesus, né? Ao Evangelho, ao Espiritismo, às constelações familiares também. E assim, e também outros processos terapêuticos que eu vivi, né? E eu frequento também o xamanismo, no xamanismo das florestas da Amazônia. Eu frequento uma série de outros estudos, mas assim, todos com foco em Jesus. Todo o meu foco é em torno de Jesus. Cada vez que eu me deparava, né, com essa pureza do ensino do mestre, eu falava, é isso, tá aí. Só que eu vou encontrar a minha forma de ser isso em mim. E a sua, Thelma, é outra, a sua, Miriam, é outra, e é de todos nós. E quando eu me coloco, eu pego, né, a minha luz no meu candeeiro e coloco, né, tiro debaixo do alqueire e coloco para iluminar, eu estou servindo com o meu melhor. Eu vou me exceder em vaidade? Vou. Vou me exceder em medo também de subir ao palco? Vou. Porque o meu pêndulo está se experimentando em si mesmo. Aí eu vou me queimar um pouquinho aqui, aí eu já me corrijo. Não, peraí, eu tenho que ter um pouco mais de coragem. Aí eu vou lá um pouquinho, nossa, coragem demais, falei besteira. E vou me experimentando. Só que desse sim é que vem a prática para que eu consiga colocar essa luz a serviço. Só que aí a gente se critica demais. Não, eu não posso ir pro palco, porque vão achar o quê de mim, que eu sou vaidosa. Aí, não, se eu vou pro palco, aí, não, eu tenho que me esconder. É uma série de maluquices que a gente vai criando porque a gente quer ser amado, porque a gente quer ser aprovado. E a gente deixa de servir, né? Então, quanto mais você foca no seu processo interior e se põe a serviço como você pode, sem ficar criando factoides, entendeu? Vivendo aqui, no momento presente. Eu tô aqui com vocês duas agora. E tô fazendo aqui, tô conversando sobre essa história.
né? Logo mais eu tô em casa lavando louça, cuidando da minha família. É isso, né? E procurando estar presente, vivendo com alto amor e esse caminho de ser um instrumento para servir e com amorosidade comigo. Eu tenho que ter paciência comigo. Eu não aguentava mais me maltratar, né? E eu tenho aqui uma carta também que eu escrevi, Carta para a Culpa. Para mim é o texto mais bonito desse livro, Carta à Culpa, que foi uma grande professora, né? Tenho carta autocrítica e outras delícias, né? Eu, assim, tô falando com muito amor da minha obra, porque tem todo o meu coração aqui, né? Mas tem muita gente fazendo coisas lindas e só que eu olho com muito amor para essa realização aqui, porque eu entendi que por trás de cada medo que eu tinha da sombra, cada emaranhamento, que é uma expressão que a gente usa nas constelações familiares, cada vez que eu ousava atravessar essa sombra, esse emaranhamento, eu tinha um encontro me aguardando. Eu tinha um tesouro me esperando, sabe? E aí é muito lindo, né? É muito lindo, porque a gente vai vivendo um pouco mais leve. Daniela, você nos dá força nessa caminhada, né? Quando a gente decide se amar pelo que é. No momento de hoje eu estou assim. Nesse estou assim hoje, qual é a minha forma de ser útil? Porque todos nós temos oportunidade de sermos úteis. É que às vezes a gente entra na cultura, no sistema e coloca como exemplo sempre coisas além do que a gente pode ter, não é? A árvore não nasce árvore, tem uma semente que alguém, né, enterrou, que alguém plantou, que alguém cultivou para que ela brotasse. Então, todos somos importantes aonde estamos. A gente precisa enxergar essa importância que nós temos. Florescer onde a vida lhe plantar. Exatamente. Não vamos nos espelhar na árvore frondosa. Se eu ainda sou um brotinho, eu, enquanto brotinho, tenho uma função importante naquele terreno. A árvore já passou por muito mais coisas, por isso que ela já é árvore, né? Mas que a gente se permita, né? Ser uma futura árvore útil, né? E ser esse amor em movimento que vai ter mesmo esses reveses, enxergar o erro como um caminho mais próximo para o acerto. Eu não acredito que uma pessoa é obstinadamente má. Eu acredito que uma pessoa está se experimentando em si mesma com seu amor e suas dores de amor. Existe amor e dor de amor, né? E aí a gente vai rotulando, sabe? Não, isso aqui é mal, isso aqui não presta. Aí a gente começa a se rotular, a se encaixotar. E aí a gente para de se mover. E aí se eu reconheço que eu estou em aprendizado, eu estou encaminhado, eu erro mesmo todo santo dia, mas eu estou aprendendo. Calma, né? E aí a gente vai, encontros que vão acolhendo, iluminando a nossa infância espiritual devagarzinho. Não dá para ser de uma hora para outra, né? É verdade. Eu vejo muito essa busca de ansiedade, né? De não, eu quero estar bem, eu quero estar ótimo, eu quero, né? Tem um texto que eu escrevi que chama Pressa de Evoluir, que começa com aquela citação de Paulo que você colocou aí. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É um texto que chama Pressa de Evoluir. A gente se maltrata muito, né, Thelma? Muito mesmo. Interessante. Mas a partir da conversa de hoje, vamos começar a nos maltratar menos e nos amar mais. Amém. Assim seja. Daniela, seu livro está disponível para quem se interessar, se aprofundar mais nas leituras. Você quer citar onde eles estão? Aqui em Brasília, eles estão disponíveis na Livraria Leitura. A Livraria Leitura não são todas elas que tem, são 5 shoppings que tem, que é o Boulevard Shopping, Pátio Brasil, Pier 21, Conjunto Nacional e o JK Shopping. E para quem é fora de Brasília, basta procurar no Google pelo site da Tagore, com E no final, Tagore Editora. E aí eles enviam para qualquer cidade do país. Bom, está aí a dica para quem... E assim, esse conteúdo todo está disponível gratuitamente também. Não o livro em si, porque o livro é uma compilação que tem um custo editorial para ser feito, né? E com certeza aí já é tem um valor. Mas todos esses meus textos estão disponíveis no Facebook e no YouTube. Então, queridos ouvintes, vamos... Página Daniela Migliari, tudo com I, escritora. Perfeito. O papo está muito bom. Nós iríamos, com certeza, nos estender mais ainda. Mas vamos ficando por aqui.
Agradecemos a participação da nossa convidada especial, Daniela Miliari, a você também, querida Thelma Alves. Papo Espírita vai ao ar todas as terças-feiras pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Se você quiser, mande para nós uma mensagem, uma pergunta. Escreva para o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Você também pode comentar sobre os papos espíritas que já estão no ar. Sugira novos temas para que a gente possa engrandecer e atender à expectativa de vocês, ouvintes. Participem conosco. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. E assim, convidamos para finalizar o nosso bate-papo Daniela Miliari, se ela pode proferir a nossa prece de encerramento, e obrigadas a todos e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a espiritualidade amiga que nos ampara nessa casa, nessa comunhão espírita bendita, por todos os irmãos que estão aqui servindo, os encarnados e os desencarnados, por todos nós estarmos aqui uns ao lado dos outros, né? Aprendendo, compartilhando, nos espelhando, que a gente possa ser mais coerentes com essa nossa infância espiritual, não só da gente com a gente mesmo, mas com a do outro também. A gente se observando como seres em evolução, seres em aprendizado, e confiando nessa vida, nesse amor, nessa fagulha de Deus que habita todos nós, que nós possamos, com esse auto-amor, com essa auto-gentileza, evoluir com mais leveza, com mais tranquilidade, hoje e sempre. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.